Boa, gente, boa tarde. Boa tarde. É uma alegria estar aqui, nos colocando diante de Deus, para refletir a caminhada da gente. É sempre bom parar para reabastecer. E nós vamos conversar com vocês esse momento de hoje, até próximo de 3 horas, sobre a vida consagrada. E essa consagração também em diálogo com a igreja. Então, primeiramente, é bom vocês já são consagrados, já tem uma história de consagração. Tem gente que já acompanhou desde o início da caminhada. Então, para vocês não é nenhuma novidade. O que às vezes acontece é que na caminhada da gente, a gente vai deixando cair às vezes algumas coisas. E é bom que vez por outra alguém chega e diga: olha, você deixou cair lá no caminho aquilo acolá, ó. Será que não é importante para você? Aí você diz: poxa, e olha e diz: é mesmo, caiu e eu não vi. E vem lá pegar para recuperar, para continuar a caminhada. Então, primeiramente, vamos colocar assim, nesta tarde, nesse momento, da construção de uma identidade. A gente vive numa sociedade que é uma sociedade meio amorfa. Assim, tudo é possível, tudo pode ser, ou tudo é. E às vezes a gente olha para as pessoas e a gente tem dificuldade, às vezes, de identificar quem ela é. Porque a sociedade nos apresenta hoje, né, que tem um filósofo que diz que é a sociedade líquida. Então vai se acomodando, dependendo do lugar, dependendo do espaço, assim como a água. E a gente pode dizer, nesse meio amorfo da gente, a gente tem que ter cuidado, porque a gente é marcado também pela cultura. Então a gente vive uma identidade que a gente tem que saber que identidade é essa. Então é bom parar para a gente pensar: a minha identidade de consagrado, a minha identidade de consagrada, eu tenho plena consciência dessa minha identidade de consagrado, de consagrada? Primeiramente, a palavra consagrado significa Consagrado. isso, está consagrado. Consagrado. O sagrado com o sagrado. Então, os consagrados devem ter em mente que o consagrado tem um jeito de viver a experiência de Deus. Ou seja, o consagrado tem um jeito diferente de apresentar Deus. Já que está com o sagrado, nós somos todos convidados à vida, somos todos vocacionados à vida. E uma vida em abundância. E no decorrer dessa caminhada de nossa vocação com a vida, Deus vai nos dando também algumas propostas. E essa proposta que vocês abraçaram de Deus foi de uma vida consagrada. Que nós, né? Que o diácono também, o sacramento da ordem também tem essa consagração. Mas esta vida com o sagrado. E o sagrado é um jeito diferente de apresentar essa experiência de Deus. As pessoas devem olhar para a gente e ver que a gente tem um jeito diferente, que a gente tem uma identidade diferente. E é sempre bom a gente perceber que essa identidade não é para se achar maior ou melhor, é uma identidade de um consagrado. E aí, deixe que as pessoas façam o seu juízo de valor. Mas o nosso intuito de uma consagração é estar com o sagrado. E o sagrado está em nós. E é bom sempre a gente lembrar que essa história de consagração não é uma coisa de agora, não é? A gente encontra em várias passagens do Antigo Testamento referências a esta consagração. A gente pode ver aí em Levítico 27, 28, diz o seguinte: tudo que for consagrado, que alguém consagrou de suas propriedades para Javé, não pode ser vendido ou resgatado. Depois diz também: mas se for animal impuro, pode ser resgatado segundo a avaliação. Então, Levítico 27, 28. Mas essa parte da consagração vem bem antes. Vem falando sobre a consagração dos campos, consagração dos animais e a consagração da vida. Então, já desde a antiga aliança, já se sabia que um local, um objeto ou até um animal poderia ser consagrado. Estar com o sagrado e ser sinal do sagrado. E a gente pode dizer que o consagrado
vive um sacrifício vivo. O consagrado vive um sacrifício vivo. Assim como no ritual do sacrifício se consagrava a vítima para ela ser ofertada, para ela ser oferecida, o consagrado é um sacrifício vivo. Porque é uma vida que se coloca para ser apresentada a Deus. A palavra sacrifício tem duas palavrinhas também, né? A palavra sacro e a palavra ofício. O sacrifício é um ofício sagrado. Então o consagrado também tem que ter essa marca. É um sacrifício vivo. Por isso que a gente pode dizer que o consagrado, ele deve estar consagrado. E este consagrado é com Jesus também. Com o Espírito Santo também. E com o Pai também. Na Trindade, a experiência de Trindade. E no Filho, estar com o Filho, é estar com o Filho também na cruz. Porque o consagrado, ele faz a experiência da ressurreição, mas também faz a experiência da cruz. E a vida consagrada também tem os seus percalços. A vida consagrada tem também seus desafios. A vida consagrada tem também sua cruz. E a gente não pode esquecer que a consagração não é algo mágico. Não é uma prática mágica. Eu não esqueço mais uma vez que eu estava na primeira comunhão de crianças e uma criancinha recebeu a primeira Eucaristia e saiu assim com um jeitinho tão triste e chegou para outro colega e disse assim: tem gosto de pão. Quer dizer, ele gerou uma expectativa talvez de achar que a Eucaristia deveria ter um gosto diferente. Assim, algo mágico, de ter um gosto que se dizia que é a carne do Cristo, e ele pensou que sentiria um gosto diferente, que não o gosto do pão. Então é bom a gente saber que a consagração não é um ato mágico. Pode até ser que alguém venha para o primeiro momento que vai se consagrar a Nossa Senhora, que vai se consagrar a Cristo, e durante o ritual da consagração acreditar que poderia surgir um estrondo do céu, um raio luminoso caindo sobre a cabeça dela, ou então que no outro dia ela acordasse diferente. Mas a consagração não é um momento mágico, é um caminho que começa a se trilhar. É um caminho que começa a se fazer. E é um caminho que eu posso fazer minha escolha, de parar também e ficar sentado. Porque quando eu me consagro, Deus me convida, num sim diferenciado, de um jeito de ser diferente, a trilhar um caminho também diferente do que eu fazia antes. Todos nós somos batizados. E como batizados temos o Espírito Santo. Mas aí quando eu me consagro, eu trilho um caminho diferenciado. Eu digo diante de Deus, diante da igreja, que quero estar mais próximo com Ele. Daí próximo do sagrado. Então o consagrado deve fazer um caminho, um percurso diferente. Claro que nesse percurso aí existem desafios, mas o caminho é diferente. E muitas vezes a gente se consagra e a gente esquece de olhar qual é o objetivo da gente, o último. Tem gente que se consagra pensando, vou vestir tal roupa, ou é tão bonito fazer aquilo, mas o objetivo último da gente é lá, é Jesus, é encontro com Ele. Então a gente tem que pensar isso. Na minha consagração eu estou caminhando, ou eu parei no caminho, ou eu sentei, ou eu me acomodei, ou eu me achei cansado e parei, e eu estou esperando os outros passarem. E os outros vão caminhando na sua consagração e eu vou ficando parado. Porque a gente tem que ter cuidado, porque quando Deus nos convida, a gente dá o sim da gente é convidado a ser um sinal de Deus. Todo consagrado é convidado a ser um sinal de Deus. E esse sinal de Deus, num mergulho profundo do Espírito Santo, que tem que ser também um sinal de Deus lá onde eu estou, na sociedade onde eu estou. Então a gente pode perguntar também para a gente, eu como consagrado que sou ao Instituto Nossa Senhora da Aurora, a Nossa Senhora, primeiramente é Jesus Cristo. Eu estou sendo esse sinal, eu estou sendo esse diferencial, a minha identidade. As pessoas quando olham para mim, elas conseguem identificar esse jeito diferente de ser,
este cheiro diferente que eu exalo, ou eu me perco no meio da sociedade amorfa e me torno também um sem forma. E quando eu venho para o instituto, não. Aí no instituto eu, olhando para os irmãos, eu consigo resgatar um pouco da minha identidade. Mas quando eu estou inserido no mundo, como é que eu consigo reagir? Que até uma história muito engraçada, que o menino chegou para o padre e disse assim: padre, dá para o senhor mandar o meu pai fazer uma igreja lá na sala lá de casa? Aí o padre disse: fazer uma igreja dentro da sua sala? Não dá não fazer assim uma igreja lá na sala. A sala lá de casa ela é bem grande. Aí o senhor podia pedir ao meu pai para ele fazer uma igreja lá na sala. Aí o padre perguntou: por que, meu filho? Não, padre, é porque quando o papai está aqui na igreja, ele me trata tão bem, ele fala baixinho comigo, ele passa a mão na minha cabeça, mas lá em casa é cascudo, é nome feio, é puxão de orelha. Aí eu queria fazer assim, quando ele começasse a fazer assim, eu ia para dentro da igreja, aí ele ia me tratar bem de novo. Então às vezes a gente fica nessa dicotomia de estar num lugar e ser de um jeito, estar no outro e ser de outro jeito. E a gente sabe que ser consagrado é um grande desafio, porque a sociedade muitas vezes ela faz pouco da nossa consagração. Ontem mesmo eu estava num restaurante e chegou um rapaz do Shalom, né, que eles, como vocês também se identificam, e parece que ele era corretor de imóveis, estava lá conversando com outros, não foi o Robson não, viu? Era o tal do Shalom. E ele, não sei o que foi que eles proporam para ele, que ele disse: não, isso não vai dar certo. Aí os outros ficaram brincando: cadê a tua fé, homem? Não tem fé não? Cadê a tua fé? Então nós somos muitas vezes provocados no caminho que nós escolhemos. E não é coisa fácil. Então é preciso a gente parar e fazer a minha identidade de consagrado. Eu estou caminhando consagrado, separado aí, viu? Estou caminhando com o sagrado, com o sagrado. Eu estou caminhando de mãos dadas com o sagrado, e o sagrado caminha em mim. O sagrado caminha no meu coração. O sagrado está comigo. Eu faço da minha consagração um sacrifício, um ofício sagrado. As minhas palavras, a minha atitude, o meu posicionamento como cidadão, tudo isso consegue me apresentar como uma pessoa que tem um jeito diferente de ser? E esse sinal que o consagrado deixa ao mundo, sabe qual é o sinal? Que pode existir uma humanidade melhor. Que desafio, né? O consagrado diz ao mundo o seguinte: é possível sim uma humanidade melhor. Durante muito tempo, a vida consagrada era própria dos religiosos, nós sabemos, congregacionais, de ordens religiosas. Mas a experiência mais recente de igreja com as novas comunidades está nos apresentando essa experiência que nós vivemos, de estarmos inseridos no mundo, mas, como diz o texto evangélico, mas não sermos do mundo. Nós estamos inseridos no mundo para sermos para o mundo o sinal de uma humanidade nova, de uma humanidade evangélica. E o que seria essa humanidade evangélica? Parece até, né, que eu estou fazendo um discurso aí. É bom que a gente saiba que a palavra evangelho significa o quê? A palavra evangelho tem duas palavrinhas aí. A palavra ângelos, que dá origem à palavra anjo, que nada mais é do que mensageiro. Ao pé da letra, a palavra anjo, ângelos, significa mensageiro. Os anjos nos vêm para nos trazer uma proposta de Deus. A palavra ave, pode ser também au, são duas palavras gregas. Pode ser ao ângelos ou avangelos, que dá origem à palavra evangelho. Significa boa ou bom. Então, ao pé da letra, o evangelho significa boa mensagem.
boa notícia. Boa nova. Boa nova. Então, quando eu digo que nós, consagrados, deveremos ser evangélicos, é nesse sentido. Que nós deveremos ser mensageiros da boa notícia. Nós devemos ser mensageiros da boa nova. Nós devemos ser bons mensageiros da proposta de Deus. Então, se a gente não é esse que carrega o evangelho, tem pessoas que a gente pode dizer assim, que cheiro o evangelho. Por onde elas passaram, a gente sentiu o cheiro do evangelho passando. A Matriz de Calcutá é uma mais recente aqui, próximo da gente. A nossa brasileira, a irmã Dulce, é outra. Por onde ela foi passando, ela foi deixando rastros da boa nova, da boa notícia, da boa mensagem. E a gente vive num mundo que é o mundo da má notícia. É tanto que ele tem aquele tal popular, né? Cadê fulano que não chegou ainda em casa? Não, ele deve estar bem, porque se ele tivesse ruim, se tivesse acontecido alguma coisa, a notícia já tinha chegado. Então é incrível como a má notícia, ela se propaga tão rápido. É interessante como a má notícia, ela se acentua e se propaga e cresce de uma maneira assim assustadora. Mas a boa nova, a gente não escuta muito. Então os consagrados são convidados a serem essa experiência do evangelho vivo. É aquela pessoa que onde passa, ela vai deixando o sinal da boa notícia, da esperança. Um consagrado que está pelos cantos, né? E aí, quer que você... Sei não, viu? Não tem jeito não. Bota fé mais não. Tem que se aproximar mais de Deus. Um cristão que não é esperançoso, como disse o Papa Francisco, né? O cristão é aquele que traz alegria. Não é alegria boba, não. É a alegria da esperança. O cristão é aquele que está sempre animando. Mas não é o ânimo falso. Não é o mascaramento hipócrita. Mas é uma essência que exala, e a gente vê nos olhos de quem diz o brilho da esperança mesmo. Não é aquele olhar de peixe morto que olha para alguém e diz: minha irmã, fique calma, vai dar certo. Mas é aquela irmã, tenha fé, viu? Deus está contigo. E a gente olhar, e a irmã olhar assim nos olhos e ver o brilho da graça de Deus sendo apresentado na vida do consagrado e da consagrada. Então, a gente não pode esperar do nosso convívio e da nossa experiência de consagrado mágicas. A gente não pode fazer da fé da gente a busca de um espetáculo. A gente tem que fazer da caminhada da gente um discipulado. Esta caminhada. Antigamente, na época de Jesus, o discípulo é aquele que acompanhava o mestre para onde ele ia, caminhando. E o mestre caminhando e ensinando. E deveria lavar os pés do mestre, lavar a cabeleira do mestre, lavar as roupas do mestre. Era assim como os discípulos pagavam aquilo que estavam aprendendo do mestre. Jesus nos apresentou outra possibilidade. Ele era o mestre, mas ele lavava os pés dos seus alunos. É imaginar um professor lavar os pés dos seus alunos. Cristo nos apresenta uma outra percepção de vida com ele. É uma proposta bem ousada, bem diferente. E o consagrado tem que saber disso. O consagrado não pode fazer da sua vida isso de se achar num patamar diferenciado. Mas é aquele que tem que saber que se tornou um serviçal mais simples de Jesus Cristo. E um serviçal mais simples do irmão e da irmã. E principalmente aquele que está realmente ali, bem distante. O consagrado tem que ter também é o seguinte dinâmica: eu caminho com o Cristo, mas eu inteiro. O consagrado, como o próprio nome já diz, ele se entrega. É um caminho que eu faço sem olhar para trás, e é uma entrega por inteira.
Eu me entrego inteiramente como pessoa a Ele. Eu não posso me entregar em Jesus por partes. Ah, Jesus, eu te sigo, viu, eu sou teu consagrado, mas essa parte profissional não, viu? Essa parte aqui tem umas coisas que eu tenho que fazer para poder ganhar dinheiro. Aí essa parte aqui, ó, tu fecha os olhos. Que a minha consagração não entra nessa parte. Não, Jesus, olha, eu sou consagrado a ti, a Nossa Senhora da Aurora, mas nessa parte aqui, viu, tu não mexe não, viu, que essa parte aqui é... Nós devemos nos entregar como consagrados inteiros. Quem é que quer ser amado pela metade? Quem é que quer ser amado por partes? Ninguém. Ah, eu acho tão bonito os teus olhos, viu? Se você fosse só os teus olhos, você seria ótima pessoa. O resto é que tem a cabeça, o corpo, a cintura, né? É melhor não mexer com isso. Pois bem, aí a gente quer que Deus olhe para a gente por partes. É uma entrega por inteiro. É mente, é espírito, é coração e é atitude. É espírito, é mente, é coração e é atitude. E eu conseguirei ser um bom consagrado, não ideal, não excelente, mas um bom, se eu estiver em contato com aquele que me torna sagrado. O meu espírito estará alimentado, que irá alimentar minha mente e animar meu coração para uma atitude de consagrado. Acontece às vezes que nós nos distanciamos espiritualmente, a nossa mente é ocupada por outras coisas, o nosso coração fica cheio de outras coisas e a gente tem uma atitude totalmente desarticulada daquilo que a gente se propôs como consagrado. E ainda tem mais, não é? O que nós falamos também. É um espírito que me anima, uma mente que me faz refletir, uma boca que diz o que o meu coração está cheio. E esse coração cheio me projeta para fora da boca e me conduz para onde eu devo ir. Então a gente pode pensar, a minha consagração está sendo por inteira, eu me entrego inteiramente a ti, ó Cristo. Eu me entrego inteiramente a ti. É uma música que diz isto. Eu me entrego inteiramente a ti. A minha dinâmica de caminhada é uma entrega integral? Ou é uma entrega pelas partes? Eu sou partilhado. E aí, se a entrega não for por inteira, a gente fica capenga e a gente sofre. Porque uma parte nos puxa para ali, outra parte nos puxa para cá, outra parte nos puxa para lá, e a gente fica às vezes até entrando em crise. A gente entra em crise. Se um consagrado não tem a sua centralidade, se um consagrado não tem um equilíbrio daquilo que ele é, ele se partilha tanto que ele entra em crise. E tem gente que acredita que é o seguinte, foi consagrado, pronto. Pensa que é assim, o objetivo último é a consagração. Ah, eu vim para os encontros do Instituto Nossa Senhora da Aurora, estou sendo formado para ser consagrado. E aí tem gente que acredita que a consagração é o ponto de chegada. Mas a consagração é o ponto de saída. Exatamente. Eu estou sendo formado para começar uma caminhada de consagrado. Eu estou sendo formada para começar uma caminhada de consagrada. E aí, tem gente que quando vai para a consagração e passa pelo ritual da consagração, vai trilhando um caminho e se acomoda. E senta na beira do caminho. E tem gente que acredita que a consagração é assim. Ah, agora daqui para frente minha vida vai ser sempre boa. Nossa Senhora da Aurora vai ficar olhando para mim. E agora só love, né? Mas a gente esquece que um barco que fica preso ao porto, ele enferruja mais rápido, ele cria aquelas crostazinhas daqueles mariscos ao redor dele,
E às vezes a gente pensa que o porto seguro realmente é seguro. Enquanto o navio que está em águas mais profundas, às vezes ele demora muito mais a se acabar do que o que fica no porto, parado. A nossa fé é uma fé de caminhada. A nossa fé é uma fé de encontro e uma fé de caminhada. A nossa religião cristã é a religião do relacionamento. É por isso que a nossa vida consagrada tem que ser relacional. Com Deus que me consagrou, me convidou e me alimenta. Mas também um Deus que está presente no outro e na outra que me incomoda. Que me dá dor de cabeça, mas aquela outra também que me faz feliz e me faz dizer, poxa, como é bom ser consagrado. Olha, eu queria ser igual a ela. Poxa, que exemplo. E se ela consegue fazer, ela que é humana igual a mim, comedor de feijão com arroz, por que eu não? E a vida de consagrado não é uma vida de comodismo, muito pelo contrário. Os consagrados são muito mais desafiados dos que aqueles que têm uma vida comum. Será que a Servedite, será que o Robson escolheram quando era pequenininho? Ah, meu Deus, eu quero um dia estar fazendo uma consagração e eu não vou ter mais hora para dormir, eu não vou ter mais hora para acordar, eu não vou ter mais o meu projeto de vida, eu não vou poder escolher, eu vou fazer tal dia, eu vou fazer tal coisa em tal lugar, eu não posso fazer. Como vocês também não. Quem foi que não já abriu mão de tantas coisas? Em função do caminho que nós escolhemos. Porque tem uma coisa da vida do consagrado que é a vontade. O consagrado, ele não pode ter a sua vontade. O consagrado, ele tem que estar diante da vontade de Deus. Um consagrado que se fecha no seu coração está trilhando o caminho errado. O consagrado, ele se coloca na vontade de Deus, na dinâmica de Deus. Um consagrado que se consagra e diz, Senhor, eis-me aqui, toma conta de mim. Ó, vou falar de barriga, tá vendo? Sinto espocou. Vida de consagrado. Vida de consagrado. Vai sair engordar. Então a gente pensa, né? Que fazendo a vontade da gente está fazendo o caminho. E aí a pessoa se angustia, porque ela quer ter um projeto de vida que não bate com aquilo que você se propôs como consagrado. Quer seguir a vontade de Deus. O interessante, né, quando Deus nos convida, é que se a gente olhar assim com a lógica, se a gente colocar a lógica para funcionar, é uma loucura. Não é não? Olha, vocês, sábado à tarde, começaram ontem, né? Estão aqui. Podemos estar agora numa praia, pegando uma cervejinha gelada, né? Um caranguezinho, um camarão. Vendo a... Aí nós estamos aqui. Talvez tenha até gente dizer assim para vocês, ei, deixa disso, mulher. Está endoidando. Deixa disso, homem. Fanático. Se a gente for usar a lógica, realmente não tem lógica. Mas tem algo dentro da gente que nos move. Que você pode estar aí sentado agora, depois do almoço, que chega a hora da digestão, e tem que sair sangue do cérebro para ir lá para o estômago, e a gente começa a querer cochilar, e fazendo essa força, guerreando consigo mesmo para não dormir. Olha só. Olha só. O que é isso? Algo dentro da gente nos move para nós estarmos aqui. A gente não entende. O que é isso? Isso é um sinal da vontade de Deus que sobrepõe a vontade da gente. É uma coisa tão simples, mas é um sinal. Às vezes a gente pode até pensar assim, será que eu faço a vontade de Deus mesmo como Ele quer? Que vontade maior é essa de a gente brigar contra o sono no sábado da tarde depois do almoço? A vontade de Deus dentro da gente gritando assim, não dorme. Acorda, regala os olhos. Vai ficar fé. Mas a gente não pode perder este norte da gente, que é a vontade de Deus. E a gente pode perguntar, eu como consagrado, eu estou colocando na minha vida a vontade de Deus ou a minha vontade? A vontade de Deus ou a vontade de quem manda em mim? A minha esposa, o meu esposo, seja quem for meu patrão. Porque às vezes a gente também não tem vida própria.
Quem é que conduz a minha vida, eu como consagrado? E nós somos convidados a sermos esse sinal novo de igreja também. É um sinal de igreja que a Lumigêncio já convidava a nós a sermos. Um sinal de igreja que no mundo de hoje tem que ter uma marca do dialogal. Eu vi um texto muito interessante que era o seguinte: o diálogo é outro nome da caridade. O diálogo é outro nome da caridade. Se nossa religião, a nossa fé, a nossa crença, ela é relacional, ela tem que ser também dialogal. Se a nossa fé, ela se relaciona com Deus, que dialoga com a gente. Por isso que a gente deve estar próximo do sagrado, para que a gente escute no nosso coração o que é que Ele nos fala. São tantas vozes ao nosso redor que a gente não tem como escutar às vezes a voz de Deus e saber qual é a vontade dele. A nossa fé é uma fé relacional de um Deus que dialoga com a gente. Não é simplesmente Ele não nos fala, não. Ele não simplesmente não fica nos apresentando a palavra dele, não. Ele escuta também a nossa. Quantas vezes Madre Teresa de Calcutá dizia para Deus, né? E questionava ele. E provocava ele. O profeta Elias, quantas vezes ele disse: Senhor, não quero mais isso não, cansei. Esse negócio de profeta é sem futuro. Tá aí, arranja outro. Hã? E Deus, é você mesmo. Talvez a gente consagrar também faça isso. Meu Deus! Mas a gente escuta no coração da gente dizendo assim: é assim mesmo. Eu confirmo. Vai. Senhor, mas é assim. É a cruz, mas também a ressurreição, a esperança, a vida, a alegria, o sinal de uma humanidade nova. O consagrado deve ser aquele que as pessoas olham e digam assim: ó, poxa, por que ela é diferente? Você já reparou como é que ela trata as outras pessoas? Você já reparou que aquela pessoa chegou e fez aquilo com ela e ela agiu de um jeito diferente? Olha só a atitude dele. Está vendo? Ele é profissional naquela área, mas veja como é a atitude dele. Por quê? Então a atitude da gente deve fazer a humanidade perceber que é sim possível uma humanidade nova. Essa humanidade que traz a boa esperança. O Cristo foi para nós o protótipo da humanidade, viu? É por isso que diz que a nossa esperança evangélica nos diz, do Evangelho. Cristo foi o primeiro dos ressuscitados e nós seremos os seguintes. Cristo é o protótipo da humanidade. E nós somos convidados a, consagrados e consagradas, mostrarmos ao mundo que é uma humanidade diferente, sim, é possível. Com uma humanidade que foge à lógica que está sendo posta, sim, é possível. Por isso que a gente tem que ter cuidado, porque se a gente se propõe a ser da lógica que ela está, a gente se perdeu no caminho da consagração. A gente pode estar com profano e não consagrado. Com profano. A nossa vida de consagrado tem que ter uma contemplatividade. É uma vida contemplativa. É uma vida que tem que ter a contemplação diante do Santíssimo, a contemplação diante do mistério de Deus, mas a ativa ação no mundo e na vida das pessoas e na minha vida. O consagrado é aquele que caminha, como eu falei. Por isso que ele não é só da contemplação, ele é da contemplação. Não é só para contemplar, ele tem que ter ação. Contempla, ação. Ativa, contempla, ativa. Essa é a vida do consagrado. Contempla, ativa, contempla, ativa. Ativa, contempla. E a gente tem que entrar nessa dinâmica da contemplatividade. Por isso que a gente tem que
ter um norte dentro da gente, que é Jesus Cristo. Eu acho tão interessante aquela jaculatória que diz: Senhor Jesus Cristo, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. E quando a gente pede isso, a gente está buscando essa centralidade dentro da gente. Porque a gente é tão desequilibrado. Às vezes a gente se equilibra para um lado, às vezes pende para o outro. E Deus nos pede justamente isso, o caminho reto. O equilíbrio. Aquele que tem que ir para ali, vai para lá, aí faz uma curva ali, depois vem para cá, faz uma curva ali. Ele não tem esse caminho reto. O consagrado deve estar em Cristo para não perder esse caminho reto. E não se desgastar pegando outros rumos. A gente vê, né, a humanidade é uma humanidade carente do divino. A gente percebe como as pessoas são carentes do sagrado. Se a gente olha ao redor da gente, quantas propostas se tem de uma religação com o divino. São tantas propostas, e as pessoas se perdem nessas propostas e vão, em vez de procurar o caminho reto, ela vai buscando tantos outros desvios, tentando encontrar esse caminho que toda a humanidade busca. Nunca se vendeu tanto sagrado quanto hoje. Infelizmente a gente tem que dizer isso. Nunca se vendeu tanto sagrado como hoje. O sagrado virou mercadoria. O sagrado virou mercadoria. O sagrado tem que ser uma experiência existencial que me marca como pessoa, porque estamos aqui de passagem. E é o sagrado em mim que eu levarei, não tem quem tire. Mas eu posso ser enganado com a venda de um sagrado que não está próximo do sagrado. Um pseudo sagrado. E a gente vê, né, tantas pessoas comprando livros e fazendo oficinas e buscando tantos outros caminhos, que eu não estou julgando ninguém, viu? Eu estou apenas dizendo assim, como a humanidade busca o sagrado, como a humanidade busca o divino, como a humanidade busca Deus. E nós, como consagrados, a gente tem que ajudar as pessoas a perceberem onde é que está realmente a boa notícia. Onde é que está realmente a boa nova? Onde é que está realmente a boa mensagem? Estou com pouco tempo, mas eu queria trilhar com vocês um caminho que é o seguinte: 5 pontos que tem a ver com a nossa consagração. Deus se relaciona conosco amorosamente. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Uma luta desigual, seduziste-me, Senhor. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Eis-me aqui. Ave é cheia de graça. E a gente pode dizer que esse Deus nos diz hoje, né? Raimundo, Raimundo. Edith, Edith. Robson, Robson. Graça, graça. E nós dissemos o nosso sim quando nos consagramos. E a mensagem de Deus não chega e nos convida a um projeto. E nós fizemos igual a Maria. Sim, Senhor. Eu não entendo, mas eis aqui. E ela se torna, como nós chamamos, né, esposa do Espírito Santo, metaforicamente falando. Mas se entrega nessa relação amorosa. E Deus nos convida a essa relação também de amor. E numa relação de amor existem 5 pontos interessantes. Primeiro, é algo perene. Para sempre. A gente tem que ver a consagração da gente como uma atitude feita por nós diante de Deus, que tem que se constituir como algo que é para sempre. Eu acredito aqui que nenhum de nós quer dar as costas para Deus. A gente já pode até dar sem querer com as nossas atitudes impensadas, ou às vezes até pensadas, mas depois nós nos arrependemos e pedimos perdão. Mas nós não queremos nos afastar de Deus. O amor dele para conosco é para sempre. Por mais que a gente diga um dia, eu me cansei disso, eu não quero saber, Deus não existe para mim. Fazer igual a Raquel de Queiroz, que dizia: eu acho tão interessante quem acredita em Deus, porque quem acredita em Deus parece que passa pelas dificuldades da vida de uma maneira mais
esperançosa. Mas Deus não me deu fé. Eu achei interessante isso na fala da Raquel de Queiroz, bem paradoxal. Deus não me deu fé para acreditar nele, mas tem inveja de quem acredita. Mas Deus, parece que colocou na Raquel de Queiroz justamente essa dicotomia aí, essa contradição. Eu não acredito em Deus porque Deus não me deu fé para acreditar nele. Mas esse amor, que ela sem querer ela acredita. Ela está dizendo que não acredita, mas de um Deus que ela disse que não deu a ela o dom da fé. Então é um amor que é para sempre. E Ele nos convida como consagrados e consagradas, nós não nos perdemos desse amor. Porque o amor é uma coisa que se nutre estando presente. Daí consagrado. A gente não pode se afastar do sagrado porque a gente se perde pelos sopros mais fortes que a nossa vida é assolapada. Devemos nos deixar guiar pelo sopro do Espírito Santo. Porque existem outros vendavais que nos assolapam mesmo. Um amor que é para sempre. Para sempre. Que bom a gente saber disso. Por mais que eu me afaste dele, ele não perde o olhar fixo em mim. Para sempre. Então a gente tem que procurar como consagrado e como consagrada pensar nisso. Deus me convidou a um amor diferente com ele. E eu disse a ele que estava apaixonado por ele. E através de sua serva Maria, aqui com o título Nossa Senhora da Aurora, eu disse que ele é o amor da minha vida. E eu disse para ele, me entregue inteiramente a este amor. E que este amor será para sempre. O segundo ponto é, o amor de Deus é um amor fiel. O amor de Deus é um amor fiel. Ele não nos troca por nada. Muito pelo contrário, como diz o texto bíblico, ele é capaz de nos dar em troca exércitos, reinos, pelo nosso amor. Ele é capaz de trocar reinos e exércitos para que a gente o ame. É um amor fiel. Nunca, jamais ele irá nos dar as costas neste amor que ele tem por nós. É um amor de fidelidade. E a gente pergunta, né? Será que a gente é fiel a este amor? Esta fidelidade de entrega nós temos para com ele? Hoje a gente não vê muito mais isso, mas vê uma certa época dizendo, Deus é fiel porque me deu esse carro. Deus é fiel porque eu pedi uma casa e ele me deu. Deus é fiel porque eu pedi este emprego e ele me deu. Aí parece que Deus é que é fiel a gente, não a ele, não a gente a ele. Parece que em vez de a gente chegar e dizer, Senhor, eis-me aqui, a gente diz, Senhor, venha a mim. Senhor, eu estou aqui, mas ó, eu estou precisando disso, a minha irmã está precisando disso, o meu primo está precisando disso, eu estou precisando. Em vez de a gente chegar, Senhor, está precisando disso, aqui estou. Senhor, está precisando disso, aqui estou. Senhor, está precisando disso, aqui estou. Então, como consagrados, essa fidelidade de estar nesse amor e não se perder nas outras propostas. Porque quantas outras propostas devem chegar nas nossas vidas, né? Como disse alguém, né? Agora você está dizendo de ti, assim? Só vive aqui? Fanática. Deixa disso, mulher, vai procurar uma lavagem de roupa. Sabe na igreja agora? Rapaz, tem um jogo de futebol sábado à tarde, depois com a gelada. Bora, ó. Tem um churrasco ali, ó, carne, ó. A Santinha, né? E tantas outras propostas, a gente às vezes na vida profissional chega alguém e diz, olha, eu te dou aqui, ó, esse aqui por fora, 10% disso tudo aqui para você fechar os olhos, ninguém vai saber. Isso é traição. Isso é traição do amor de Deus. Não, ninguém está sabendo, só nós dois, viu? A fidelidade desse amor é uma fidelidade radical. Alguém quando ama alguém, eu estou falando de amor, viu? Eu não estou falando de paixão, estou falando de amor. Quando a gente ama alguém, a gente faz de tudo para não magoar a pessoa que a gente ama. Por isso quando eu dou palestra para casais, às vezes para casais que ainda irão se casar, eu digo assim, ó, você que está aqui, você ama mesmo a pessoa com quem você quer se casar? Porque se você não ama, não vem mais não. Porque vai ser um teatro.
Você vai gastar dinheiro, ela também, vai perder tempo, está perdendo tempo já agora me escutando, vai embora. Porque diante de Deus só tem sentido se tem amor. Tanto é que se no casamento, na hora da cerimônia, o noivo foi igual a mim, esquecido, e o diácono ou o padre perguntar, cadê a aliança? Vixe, deixei em cima da geladeira. Pode continuar a cerimônia sem problema, mesmo sem ter aliança. Porque é um sacramento que tem como sinal o quê? O amor. Diante de Deus, um casal é casado, recebeu o sacramento do matrimônio, até melhor dizendo, o sacramento do matrimônio, que é também uma consagração, quando as pessoas olham e dizem, poxa, como eles se amam. Poxa, ó, é possível sim um casal. Olha para o consagrado e diz, poxa, como ela vai alegre lá para a igreja, olha como ela se envolve alegre. Lá deve ser bom. Olha como é que ela chega. A minha sogra é que diz, quando eu chego lá, já veio da igreja, né? Eu digo, por quê? Está alegre? Aí eu digo, que bom, né? Que bom. Se eu chegasse triste, era ruim. Então, é um amor de fidelidade. É quando o mundo chega para a gente e faz as suas propostas, a gente dizer, não, meu irmão, isso não dá para mim não, ó. Igual a primeira vez que, quando eu era jovem, fizeram uma rodada de cigarro de maconha, lá na faculdade, e eu torcendo para que alguém rejeitasse um cigarro de maconha desse tamanho aqui, parecia um charuto. E quando ele chegou na minha mão, eu disse, eu não curto porque eu sou careta. E passei adiante. E aí um dia chiou lá. Ei, mas todo mundo pegou, tá na show, tem que se molhar, macho. Eu disse, não vou pegar não, porque eu sou careta. Aí um disse, deixa, melhor que sobra. Mas a gente tem que ser esse diferencial. Se alguém chega para nós, mulher, tu tá vendo aquela vizinha ali? Tu reparou lá no vestido dela? Tu já reparou como é que o marido dela é besta? Tu reparou, ali tem chifre, viu? Aí você diz, vamos fazer assim, vamos rezar o mistério do texto?